Tenho a plena certeza que a nossa vinda aqui não foi em vão. Aleluia. O Senhor Jesus conhece o que eu e você precisamos ouvir. E Ele tem a palavra para o nosso coração. Ele tem a mensagem que precisamos esta noite. Quantos podem crer? Digam amém. Quero convidá-las para ficarmos de pé e vamos pedir para que o pastor Pereira faça uma oração pelo pregador. Em seguida, assim em pé como estamos recebendo o pastor Nilson, que estará entregando a palavra de Deus essa noite. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos pela bênção que nos concedeste no dia de hoje e nos trazendo agora a esta casa de oração, para que juntos te agradeçamos pelos benefícios recebidos, pelas vitórias que temos alcançado. Nós te pedimos neste instante que abençoe a cada família que aqui está representada, concedendo a nós a alegria de voltarmos daqui esta noite, motivado, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, por tudo quanto, por misericórdia, já nos está sendo concedido. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe a cada irmão que aqui veio, a cada família que aqui está, mas que abençoe especialmente teu servo, pastor da igreja, irmão José Wellington Bezerra da Costa. Abençoa nosso irmão, abençoa por extensão seus familiares, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, suas noras, seu genro, a família do teu servo abençoa, mas abençoa também as nossas famílias que aqui se encontram representadas por nós. Ó Santo Senhor, não deixa que voltemos esta noite daqui sem que antes tu nos abençoe. Não deixa voltarmos da forma como aqui chegamos, mas concede a nós a alegria de ver cumprido o desejo dos nossos corações, a resposta dada aos nossos pedidos. Abençoa-nos então assim, Senhor, ao retornarmos, não deixa que saiamos sozinhos, mas põe os teus anjos para que nos acompanhem, guardando na saída e na chegada. Porém, Senhor, não deixa ninguém sair enfermo daqui. Os que vieram doentes, sara todos esta noite, para que nós juntos te glorifiquemos, te exaltando na beleza da tua santidade. Ó Senhor, um avivamento na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja. Alegra os nossos corações com a tua presença. É o nosso pedido, agradecendo no nome de Jesus. Amém. Senhor, mas nós te pedimos que use o teu servo, a quem escolheste como ministrante da tua palavra da noite de hoje. Dá ao teu servo a alegria de passar para nós o recado dos céus. Não deixa, Senhor, de cooperar com o nosso irmão, para que esta noite seja a noite da bênção, a noite da vitória, a noite da resposta. Em nome de Jesus. Amém. Com alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Podeis sentar, irmãos. Quero falar da minha alegria hoje à noite de estar aqui para juntos na presença de Deus celebrar o nome de Jesus e receber de Deus a sua palavra. Eu muito sou grato a Deus por esta tão nobre e honrada oportunidade de assumir o púlpito da igreja para comunicar aos irmãos a palavra de Deus. Esta é uma tarefa um tanto pesada, a responsabilidade é muito grande, mas é também uma nobre oportunidade. Poder dar testemunho do Evangelho de Jesus é a mais nobre oportunidade que um homem e que uma mulher pode ter.
Eu sou grato a Deus por esta honrada oportunidade. Quero louvar a Deus e agradecer aos meus pastores, meu presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela confiança, uma vez mais. Meu vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, também nosso presidente de nossa convenção geral, e que nos dá, uma vez mais, a honra de poder assumir o púlpito da igreja para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui hoje à noite satisfeitos com a palavra de Deus. Todos os irmãos e irmãs dos mais diferentes setores, conforme já foram apresentados aqui, vieram aqui hoje porque tinham ou têm um compromisso em ouvir a voz de Deus. E certamente Deus tem algo reservado para nós. Quantos estão aqui dispostos a ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. E eu leio com os meus irmãos a partir do versículo de número 24. Serão apenas 3 versículos, o versículo 24, o 25 e o 26. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 16, versículos 24 a 26. Ouçam o que diz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se nós tivéssemos vivido há mais de 2000 anos atrás, nas regiões de Nazaré, especialmente em Nazaré, tivéssemos lá conhecido aquele moço, Jesus, filho de Maria, do carpinteiro daquela região, daquela cidadezinha, daquele precário povoado, Nazaré, e ele nos convidasse para que seguíssemos a ele. Eu acredito que a maioria de nós que estamos hoje à noite aqui não o seguiríamos. Se nós tivéssemos vivido há mais de 2000 anos atrás, acredito que muitos de nós aqui não o seguiria. Porque uma coisa é eu afirmar que eu sou seguidor de Jesus hoje, século 21, ambiente pós-moderno, no Brasil, no ano de 2018, com toda a liberdade religiosa que temos neste país. Uma coisa é eu afirmar hoje que sou discípulo, que sou seguidor de Jesus hoje. Outra coisa é afirmar que é seguidor, que é discípulo de Jesus lá naquele contexto. Então, assim, se nós olharmos para a história da frente para trás, pega da frente para trás e olha para trás, para a história, Jesus, que naquele contexto
não era amigo pessoal, íntimo, não tinha nenhuma parceria com as elites políticas e religiosas do seu tempo. Jesus, que naquele contexto, eu vou ler inclusive já um texto aqui para os irmãos, em que nós temos a informação que ele era desacreditado dos seus próprios irmãos. Nem os irmãos dele acreditavam nele. Jesus, que naquele contexto era visto com maus olhos pela elite religiosa do seu tempo. Ele comeu com pecadores, resgatou a dignidade de mulheres, de moral duvidosa, é bom que se diga isso. Ele foi na casa de publicanos, comeu com eles, a ponto de ser rotulado naquele contexto de ser comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores, de maneira que não era muito simples, não era muito fácil afirmar que era seguidor de Jesus ou que estava disposto a ser seguidor de Jesus. O texto que eu li para vocês de Mateus 16, versículo 24, as palavras é do próprio Jesus. Mateus registra as palavras do próprio Jesus e ele diz assim: se alguém quiser, ou se alguém quer vir após mim, você não é obrigado. Agora, se você quer vir após mim, se você tomar essa decisão, se você estiver disposto a aceitar esse desafio, aí eu tenho alguns imperativos para você. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas como eu venho dizendo aos irmãos, não era tão simples tomar essa atitude. Não era tão fácil assumir este compromisso e dizer: eu sou seguidor de Jesus, eu vou seguir esse Nazareno, eu vou andar com este homem. Não era tão simples, não era tão fácil. Hoje, no contexto pós-moderno, depois de 2000 anos, no século 21, no ano de 2018, dizer que é seguidor de Jesus, talvez em algumas situações virou até questão de status. Na verdade, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, o texto diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia. Eles estavam imitando Jesus, parecendo-se com Jesus, comportando-se como Jesus, e foram chamados de cristãos lá naquele contexto. No século 16, depois de mais de 1000 anos que a igreja estava associada ao Estado, desprezou os princípios do Evangelho, abandonou a doutrina dos apóstolos, desviou-se dos valores e dos princípios do Evangelho de Jesus. Um monge agostiniano, depois de 1000 anos, mais de 1000 anos, Martinho Lutero colocou na porta da igreja do Castelo em Wittenberg as suas 95 teses que deflagrou, foi responsável por deflagrar os processos ou o processo da reforma protestante. Então, a partir daí, passamos a ser chamados de protestantes. Passaram-se 500 anos desde que Lutero, nesta façanha sem precedentes, provocou a reforma protestante. E nós hoje, no século 21, como em muitos lugares, ou se falarmos do contexto geral do movimento evangélico no Brasil hoje, já não está protestando muita coisa mais mesmo, então passamos a ser chamados de evangélicos. E aí qualquer atrizezinha, qualquer atorzinho, qualquer celebridadezinha da televisão diz: eu sou evangélico, eu sou evangélica. É questão de status em muitas situações dizer que é evangélico hoje. Mas eu venho dizer aos meus queridos irmãos hoje, que ainda hoje, por mais que as coisas tenham sofrido mudanças, por mais que os processos tenham desembocado
em um ambiente hoje onde muitas pessoas têm radicalmente desviado e afastado das propostas do Evangelho de Jesus. Mas eu quero dizer aos irmãos hoje, o Evangelho de Jesus é o mesmo. A mensagem da cruz é a mesma. E o mesmo Jesus que aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24, está propondo esse desafio: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É o mesmo Jesus que ainda hoje continua desafiando homens e mulheres a seguirem os seus passos. Porque, meus queridos irmãos, como eu já venho comentando com vocês, se olharmos na história da frente para trás, hoje, daqui para lá, para trás, olhando para trás, não de trás para frente, mas da frente para trás, hoje, nós podemos falar de Jesus com elegância. Podemos falar de Jesus hoje com elegância. Porque de fato, se nós olharmos na história, não há nenhum personagem na história que possa ser comparado a Jesus Cristo de Nazaré. Não há nenhum personagem na história que possa ser igualado a Jesus Cristo o Nazareno. Por mais que nós admiramos a inventividade de Thomas Edison, a bravura de Tiradentes, por mais que nós admiramos a sabedoria de Salomão e a justiça de Abraham Lincoln, mas a Bíblia diz que profecias se cumpriram. Os anjos se alegraram e cantaram nos céus. A história dividiu-se em duas partes, desde que Deus se fez carne e habitou entre nós. Se nós queremos ouvir bons poetas, podemos ler Carlos Drummond de Andrade, podemos ler Olavo Bilac, conhecemos na história oradores tremendos, como Martin Luther King, John Kennedy, Ronald Reagan, mas nunca se levantou um só homem que tenha jamais falado como Jesus Cristo de Nazaré falou. Portanto, não há ninguém que possa ser comparado a ele. Ele é único na história. Ele dividiu a história entre o antes e o depois. E desde que ele andou aqui, nunca mais a história da humanidade foi a mesma. Por mais que teólogos, por mais que filósofos, por mais que ateus e acadêmicos discutam sobre ele nos corredores das mais famosas universidades em redor do mundo, por mais que alguém ouse criticá-lo, ouse duvidar do meu Jesus, mas eu afirmo sem medo de errar, se provasse por A mais B que Jesus é uma farsa, nunca vão conseguir. Mas se provasse por A mais B que Jesus é uma farsa, se provasse por A mais B que Jesus não é isso que dizem, eu ainda fico com Jesus, porque não há nos anais da história ninguém que possa ser comparado a Jesus Cristo de Nazaré. Eu gosto sempre de me referir a Karl Marx, que disse que a religião é o ópio do povo, num ataque frontal ao cristianismo e nos seguidores de Jesus. Eu gosto sempre também de citar a famosa frase de Voltaire, o grande pensador francês, que disse: não mais do que 100 anos a Bíblia vai virar uma peça de museu e Jesus não vai ser mais lembrado por ninguém. E por que não citar ainda John Lennon, que ousou dizer: nós seremos mais populares do que Jesus Cristo, e teremos mais seguidores do que Jesus Cristo, e teremos mais discípulos do que Jesus Cristo de Nazaré. Há muito tempo nem Voltaire, nem Karl Marx e nem John Lennon está entre os homens, e a Bíblia continua sendo best-seller mundial, e o nome de Jesus continua adorado no céu, invocado na terra e respeitado no inferno pelos demônios. Jesus é incomparável, Jesus é inigualável, Jesus é o maior homem da história, Jesus é o maior personagem que o universo já conheceu.
Eu não estou falando de um esotérico, eu não estou falando de um médium, eu não estou falando de um simples profeta qualquer do seu tempo. Eu estou falando do leão da tribo de Judá, do alfa e o ômega, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, 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 eternamente Jesus, louvado seja para sempre o seu nome. Nós podemos olhar para a história e falar de Jesus com elegância hoje, e é nobre. Não há uma mensagem mais empolgante, mais nobre, mais cativante do que a mensagem de Jesus, do que a história de Jesus. Mas como eu disse e repito, dizer-se seguidor de Jesus naquele contexto não era tão simples assim, não era tão fácil assim, por causa da maneira como Jesus andava, por causa da forma como ele se comportava, por causa da sua pregação, dos valores e dos princípios que ele defendia, e que causou incômodo e que desestabilizou o sistema político e religioso de sua época. Mas se nós levarmos em consideração os princípios, os valores do Evangelho, a mensagem de Jesus, a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, nós podemos refletir hoje à noite, meditar hoje à noite, que não é porque hoje nós temos um outro olhar na história, falamos de Jesus com nobreza, com grandeza, com elegância, olhando para a história, como eu já disse, da frente para trás, que Jesus meio que, vamos dizer assim, deu uma folgada na coisa. Agora é pós-modernidade, relativismo, eu vou dar uma modernizada também, vocês não precisam se preocupar com muita coisa não. Eu falei isso aqui, mas quando eu falei isso aqui foi há mais de 2000 anos, hoje é pós-modernidade, as coisas se relativizaram muito, as coisas mudaram muito, então vocês não precisam levar muito a sério. Não, Jesus com certeza não mudou o teor da sua mensagem, as implicações da sua mensagem, do seu ensino, com certeza não mudou. Então, se você quer ser mesmo um seguidor de Jesus, se eu quero mesmo ser um seguidor de Jesus, eu preciso olhar para as implicações. O que é ser um seguidor? O que é ser um discípulo? Quando eu digo, eu sou seguidor de Jesus, o que é que eu estou falando? Quando eu digo, sou cristão, o que é que eu estou afirmando? Quando eu digo, eu sou um discípulo do Nazareno, o que é que eu estou afirmando? Vamos olhar para o texto e vamos permitir, meus queridos irmãos, que ao longo da nossa reflexão nós tenhamos algumas luzes para estas perguntas, algumas luzes de resposta para estas perguntas. Se você quer mesmo ser um seguidor de Jesus, se eu quero mesmo ser um genuíno, um autêntico, um verdadeiro seguidor de Jesus, ouça, em primeiro lugar, Jesus está dizendo para nós assim: vença a tentação da autocultuação. Você quer mesmo ser um seguidor de Jesus? Então ouça, Jesus diz hoje: vença a tentação da autocultuação, a tentação do culto ao eu, a tentação da egocentrolatria, idolatrar-se a si mesmo, embriagar-se com a exuberância das suas próprias palavras. E como é que Jesus diz isso? No versículo de número 24: se alguém quer vir após mim, o que ele diz? Qual é o primeiro imperativo aí? Se você tomar essa decisão, negue-se a si mesmo. Quer vir comigo? Quero, Senhor. Então tem um detalhe: se você quer, eu não estou te obrigando a você vir. Se queres, quer vir? Quero. Então negue-se a si mesmo. Vença a tentação da autocultuação. E detalhe, quando Jesus diz negue-se a si mesmo, ele não está dizendo que é para negar a sua humanidade. Não é isso que ele está dizendo. Muitas vezes a gente olha para esse texto, a gente confunde um pouco. A gente acha que Jesus está dizendo para negar a nossa humanidade. Não. Jesus sabe das nossas limitações, sabe que somos pó e cinza, sabe da nossa condição humana. Jesus sabe disso. Ele sabe da nossa condição humana. Então ele não está mandando negar a nossa humanidade.
Aliás, uma das coisas que torna o cristianismo inédito na história das religiões é que nas outras religiões em redor do mundo, o homem tem que se autodivinizar, o homem tem que encontrar, de alguma forma, uma maneira de galgar o espaço da divindade. Ele tem que se autodivinizar. Tinha até um pregador, ou tem, né? Até um pregador que andou pregando tempos atrás aí, que você é um Deus, e você tem que se divinizar porque você é um Deus. Deus, então você é filho de Deus, então filho de Deus, Deusinho, somos pequenos deuses. Mas essa mensagem é do diabo, esse evangelho não é o de Jesus. A Bíblia não diz isso para nós. Deus não está mandando você negar a sua humanidade. Como eu ia dizendo a você, nas outras religiões, nas religiões esotéricas, por exemplo, existe esta ideia da autodivinização. O homem tem que se divinizar. O cristianismo é inédito na história das religiões, porque é só no cristianismo que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho dos que estão na terra e embaixo da terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é só no cristianismo que Deus virou gente. É só no cristianismo que Deus virou homem e veio aqui e andou no meio dos homens e viveu como os homens e sentiu as nossas dores e viveu os nossos dramas. Então ele não está mandando negar a sua humanidade. Ele é o Deus homem, 100% Deus, que está aqui dizendo: negue-se a si mesmo. O que é que ele quer dizer então com esse negue-se a si mesmo? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: negue o seu eu, negue a sua arrogância, pegue a sua soberba e crucifique ela, pise no teu orgulho, negue a cobiça pelo poder, negue isso, negue o encanto pela luz da ribalta. Nós que gostamos do encanto da luz da ribalta, nós que queremos as luzes da passarela, nós que queremos os holofotes, ele está dizendo assim: jogue fora, abandona isso, negue isso, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Este é o primeiro imperativo. Você quer mesmo seguir a Jesus? Então negue-se a si mesmo. Queridos irmãos, é interessante. Alguém pode dizer: mas por que Jesus, quando convida alguém para segui-lo, ele começa logo assim? Ele começa logo, primeiro imperativo dele é esse: negue-se a si mesmo. Porque, queridos, como eu acabei de falar, e todos vocês sabem, isso aqui não é nenhuma novidade, isso aqui é a lição da escola bíblica dominical, não estou falando nada novo aqui, todos vocês sabem disso. Ele era 100% homem, 100% Deus, e viveu aqui como homem, enfrentou os dilemas humanos, enfrentou as dores humanas, enfrentou as tensões humanas, enfrentou as tentações humanas. Com a diferença de nós e de todos os homens: ele nunca pecou, ele é santo, eternamente santo, mas ele experimentou na sua carne todas as tensões e todos os dilemas humanos, e Jesus foi tentado nisso aqui. A grande tentação de Jesus, aliás, Jesus começou a carregar a cruz, e a grande tentação de Jesus, quando ele começou a carregar a cruz, foi lá no deserto. Lembram? Quando ele foi batizado no Jordão e depois foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali ele começou a carregar a cruz, e ele começou a experimentar essa tentação ali, quando o diabo se aproxima de Jesus e tenta: se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Tu és o Filho de Deus. A Bíblia diz que o diabo o transformou para o pináculo do templo e disse: pula lá embaixo, está escrito, os anjos vão receber ordem ao teu respeito para que você não tropece em alguma pedra. Depois ele transporta Jesus para um alto monte e diz: eu te dou tudo isso. O texto diz que ele mostrou num relance todos os reinos do mundo e disse a Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrardes aos meus pés, me adorardes. Jesus venceu esta tentação.
o diabo tentou Jesus em 3 dimensões. Primeiro ele disse: se és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pão. Qual era a proposta do diabo? Usa o teu poder, usa aí o teu poder. Depois ele diz: salta daqui lá embaixo, está escrito, os anjos vão receber ordem ao teu respeito. Ele estava dizendo a Jesus: usa o poder de Deus. E depois ele diz: eu te dou todos os reinos do mundo se você me adorar. O que o diabo estava propondo? Usa o meu poder. Você pode escolher, Jesus: ou você usa o teu poder, ou você usa o poder de Deus, ou você usa o meu poder. Você escolhe. E Jesus responde ao diabo na primeira tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira tentação, Jesus expulsa o diabo e diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então Jesus viveu esta tentação de usar o poder em benefício próprio, mas Jesus nunca usou o poder dele para o benefício próprio. Jesus nunca fez milagre para fazer propaganda barata do seu ministério, para propagandear o seu nome. Não, Jesus venceu esta tentação e ele coloca como condição aos seus seguidores, aqueles que querem segui-lo, que vençam também esta tentação. Então Jesus começou a carregar a cruz na tentação do deserto. Jesus começou a carregar a cruz na proposta dos seus irmãos. Lembram que eu falei para vocês aqui alguns minutos atrás? Que os próprios irmãos dele, a Bíblia diz que nem os irmãos dele acreditavam nele. E vamos ver o que está acontecendo. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo João. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 7. João, capítulo de número 7, versículo de número 1. Ouçam o que diz. João capítulo 7, verso 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Versículo 4: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha a resposta de Jesus, versículo 6: disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Aí Jesus diz a eles, e eu acho interessante essa fala de Jesus: subi vós outros à festa. Eu por enquanto não vou subir, porque o meu tempo ainda não está cumprido. 3 observações eu quero fazer aqui sobre os irmãos de Jesus. 3. A primeira observação é a seguinte: eles estavam mentindo a respeito de Jesus. A primeira observação que eu faço dos irmãos de Jesus aqui é que eles estavam mentindo a respeito de Jesus. Por que você está dizendo que eles estavam mentindo a respeito de Jesus? Por causa do versículo 4. Olha o que diz o versículo 4: ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pergunta: quem foi que falou que Jesus queria ser conhecido em público? Onde foi que eles arrumaram isso? De onde foi que eles tiraram essa ideia? Porque o capítulo 16 de Mateus, abra aí a sua Bíblia, vamos voltar lá para o capítulo 16. Capítulo 16 de Mateus, depois que Pedro fez aquela belíssima declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele respondeu a Pedro: não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois desta declaração, olha o que diz o versículo 20: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse
ser ele o Cristo. Jesus sempre fugiu do holofote. Todas as vezes que Jesus operava milagre, ele dizia: quieto, vai para casa e não fala nada para ninguém. Mateus capítulo 12, versículo 15, ele curou todos os doentes e disse: não fala nada para ninguém. João capítulo 5, ele curou o paralítico na beira do tanque de Betesda e o texto diz que por causa da multidão Jesus se escondeu. Mateus capítulo 8, ele curou o leproso ao descer do monte e disse: não fala nada para ninguém, vai e te mostra só para os sacerdotes, porque eles é que tinham competência para avaliar se estava purificado mesmo ou não, mas não é para falar, não é para lardear, não é para tocar trombeta. Jesus era ruim de marketing, tá? Muito ruim. Jesus, no auge do seu ministério, ao invés de levar todo mundo lá para o Monte da Transfiguração, ele só leva 3, Pedro, Tiago e João. E quando termina toda aquela maravilha que está lá, Pedro maravilhado, querendo construir cabana para ficar por lá mesmo, Jesus diz: olha, agora descendo lá embaixo, quieto, ninguém fala nada, não comenta nada que vocês viram aqui. Aí vem os irmãos de Jesus dizer para ele: não, ninguém quer ser conhecido publicamente, fica aqui. Você tem que se aparecer. Sabe o que ele estava dizendo? Você tem que fazer uma camiseta, Jesus, do seu ministério, Ministério Internacional Jesus de Nazaré. Você tem que criar aí nas redes sociais. Vejam bem, eu não estou criticando rede social, até porque eu também tenho rede social, mas eu estou querendo levar ao exagero para que vocês entendam que eles querem que Jesus faça alarme, que Jesus toque trombeta, que Jesus suba nas plataformas, bata no peito, se exiba. É a proposta do diabo: transforma a pedra em pão, dá um show da fé, pula daqui lá embaixo, os anjos vão pegar e você não vai tropeçar. Já imaginou todo mundo olhando e aplaudindo? Que espetáculo! Mas Jesus não vem propor espetáculo, Jesus não vem propor um milagre para fazer auê. O que Jesus propõe é: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, esvazie, crucifica o teu eu na cruz, e aí você me segue. A segunda coisa que eles estavam falando a respeito de Jesus, os irmãos de Jesus estavam ironizando Jesus. Em segundo lugar, eles estavam ironizando Jesus, porque veja o que diz o versículo 3: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Na minha opinião, isso aqui é uma ironia, sabe por quê? Porque o versículo 5 diz assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Ora, se eles não creem nele, por que está mandando ele fazer milagre? Simples assim. Se eles não crêem, nem os irmãos dele crêem nele, e estão dizendo assim: não, vai lá, você precisa mostrar. Irmãos, eu penso que os irmãos de Jesus deviam ficar assim: olha, a Bíblia não diz, eu fico pensando aqui, sei lá se estou certo nos meus pensamentos, mas eu fico pensando que eles ficavam cochichando entre eles: esse nosso irmão, rapaz, se ele estiver na festa, ó, sai fora, nem fica muito perto, porque é uma vergonha para nós. Toda vez que ele vai em festa dá problema. Já repararam? Toda vez que Jesus ia na sinagoga, ia no templo, ia em festa, não é que Jesus arrumava problema, mas eles arrumavam problema com Jesus. Se incomodavam, porque a proposta de Jesus é uma proposta desestabilizadora. Não combina dizer que é seguidor de Jesus e ser pescoço largo, peito estufado, nariz empinado. Não combina. Não combina. Não combina. Nós ouvimos aqui hoje de manhã, o nosso pastor presidente, pastor Zé Wellington, pregou aqui hoje de manhã. Eu estava aqui hoje de manhã, muitos dos obreiros que estavam aqui hoje de manhã ouviram essa coisa da pompa, do orgulho. Eu não, porque eu sou, porque eu prego, porque eu faço e aconteço. Jesus está dizendo: negue, você quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, sai fora. Irmão, todo apelo para ser famoso, para brilhar na passarela, para essa coisa, sabe, de querer fazer do evangelho uma plataforma para o sucesso e para a fama, tem um componente luciferiano aí. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. E a terceira coisa que eu observo aqui: eles estavam tentando Jesus a se provar por milagres, que foi a tentação do deserto, do diabo. Eles estavam tentando Jesus a se provar por milagres. Veja o que diz o versículo 3 e 4: deixa este lugar, vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Versículo de número
4, que eu já li e leio de novo: ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Eles estavam tentando Jesus a se provar por milagre, que era a proposta do diabo: prova que tu és o Filho de Deus. E Jesus nunca fez milagre para provar nada para ninguém. Essa não é a proposta de Jesus, essa não é a proposta do Evangelho. E aí eu faço 2 observações do movimento evangélico brasileiro que tem caído nesta tentação: a tentação que Jesus fugiu dela, a tentação que Jesus abandonou, a tentação que Jesus venceu, a tentação que Jesus rejeitou, o que Jesus pegou no lixo, a proposta do diabo que Jesus pegou e jogou no lixo. O movimento evangélico hoje tem aderido muito facilmente. E a primeira observação que eu faço do movimento evangélico brasileiro hoje é a seguinte: o movimento evangélico prioriza espetáculo e não discrição. Prioriza espetáculo e não discrição. Estão banalizando o evangelho, estão barateando o púlpito da igreja, porque o cara tem nome, tem fama, porque é isso, porque é aquilo, porque traz multidão. Estão prostituindo o evangelho de Jesus Cristo e querem luzes da ribalta e querem holofotes. Essa não é a proposta do evangelho. Não existe espetáculo nem show da fé no evangelho. Existe sim homens e mulheres sinceros e piedosos que andam diante de Deus e que são conhecidos no céu. Queridos irmãos, eu acho maravilhoso o texto de Atos dos Apóstolos. Eu acho maravilhoso o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, quando Pedro e João curaram o paralítico na porta do templo Formosa. Foram levados perante o sinédrio, e depois de Pedro responder perante o sinédrio, vejam o que diz o versículo 13 do capítulo 4 de Atos: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É isso que eu quero para o meu ministério. É isso que nós temos que orar e clamar a Deus para a nossa igreja, para o nosso ministério, para a nossa vida particular diante de Deus. Ainda que você não ganhe aplausos dos homens, ainda que você não seja visto pelos homens, mas há um testemunho aqui. O Espírito de Deus está nos falando hoje. Deus não está procurando celebridades e nem artistas. Deus procura homens que queiram andar com Ele e que queiram ser conhecidos no céu. Segunda observação: o movimento evangélico tem priorizado milagres e não coragem existencial. Eu não sou contra milagres, claro que não sou nenhum louco. Eu creio no Deus que opera milagres e tem feito milagres aqui em nosso meio, e aqui em nossa vida, e aqui em nossa igreja. Mas eu não posso me calar diante dessa geração de Herodes. Você sabe qual é a geração de Herodes, né? Uma geração viciada em milagres. Herodes estava na maior expectativa de Jesus fazer milagre. Jesus chegou perto de Herodes e ficou calado, não falou nada, não fez nenhum milagre. Ficou quieto, ficou em silêncio. Mas o silêncio de Jesus disse muita coisa para Herodes, que se ele entendeu: Herodes, você está em pecado, você é um adúltero, ladrão de mulher, mandou matar o profeta que estava falando sobre o teu pecado e você ainda quer milagre? É a geração de Herodes. Não quer mudar de vida, não quer converter, não quer arrepender, não quer o evangelho de Jesus, mas quer milagre. Quer bênção, quer carro, quer chave, quer isso, quer aquilo. E Deus? Não, Deus depois a gente vê. E o evangelho depois a gente conversa. E Jesus? Não, depois a gente vê como é que fica. Eu quero é poder, milagre. Poder aqui não é o poder do Espírito, que ele já foi dado à igreja. Essa coisa do milagre, da ganância, da coisa de querer se empolgar com algo que não é a proposta do evangelho e nem do reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em segundo lugar, o segundo imperativo: você quer mesmo ser um seguidor de Jesus? Assuma um compromisso radical com os valores de Cristo. Assuma um compromisso radical com os valores de Cristo. Por quê? Porque ele diz assim: negue-se a si mesmo e depois tome a sua cruz. Cruz aqui, irmãos, não é a de Cristo, porque essa ele já levou por nós. E também aqui, cruz não é problema. A gente pensa, cruz é problema. Pastor, ora por mim, a minha sogra é uma cruz. Não, a sogra não é cruz. A sogra é uma bênção. Meu cunhado é uma cruz. Não, o cunhado não é uma cruz. Não é o patrão. Não é o seu funcionário que está te dando problema. Ele não é uma cruz. Cruz aqui é um estilo de vida que eu abracei. Para quais valores Jesus viveu e morreu? Se você compreender para quais valores Jesus morreu e viveu, você está disposto a carregar a cruz. E aí eu pergunto: você está disposto a carregar a cruz com Jesus?
A cruz que ele disse: negue-se a si mesmo. Ser cristão está ligado a ser testemunha, conforme está em Atos capítulo 1, versículo 8. E a palavra testemunha é a mesma raiz da palavra mártir no nosso português. Ou seja, ser seguidor de Jesus é assumir a cruz, é assumir um compromisso radical com os valores de Cristo, é estar tão absolutamente envolvido por Cristo, que se preciso for, eu irei até a morte pela causa do evangelho de Jesus. Se preciso for, eu darei até a minha própria vida pelo reino e pelo evangelho de Jesus. E terceiro, eu termino. Você quer ser seguidor de Jesus? Persevere, persevere, porque o texto diz assim: negue-se a si mesmo e siga-me. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: mais importante do que começar é terminar. Não desista, meu irmão, siga em frente. Assuma compromisso com os valores de Deus. Assuma esta cruz. Vá em frente, não baixe a tua cabeça. Não te desanimes, não te desesperes. Vá em frente, sabe por quê? Porque a promessa lá no Apocalipse é para o que vencer. A quem vencer, vá em frente, porque há uma coroa de glória, há uma coroa de vitória para você e para mim. Porque nós vamos trocar a nossa cruz por esta coroa. Então siga em frente, vamos em frente, porque o Senhor é conosco e nos dará a vitória. Deus nos abençoe. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Meus amados, nós agradecemos a Deus por essa palavra que acabamos de ouvir. Com certeza todos nós aprendemos diante desta palavra. Não importa quanto tempo temos de crente, não importa quanto tempo temos de ministério, mas sempre temos a aprender com o Senhor Jesus. E nós, quando nos dirigimos à igreja, nós também queremos aprender com o Senhor. Queremos aprender um pouco mais como servir ao Senhor Jesus. E a palavra que o pregador nos trouxe aqui nessa noite, na unção do Espírito Santo, pastor Nilson, foi na inspiração do Espírito Santo. Aleluia. Falou só de Jesus. E o que nos interessa é isso, é ouvir a respeito de Jesus. Aleluia, como é bom falar de Jesus, como é bom ouvir a respeito de Jesus, porque Jesus só tem coisa boa para se ouvir, Jesus só tem coisa boa para nos mostrar, Jesus só tem coisa boa para nos alimentar, Jesus só tem coisa boa para confortar os nossos corações. Aleluia, a palavra de Jesus é motivante para o nosso ministério, e foi o que ouvimos aqui nessa noite, somente Jesus, somente a respeito do Senhor Jesus. Aleluia, quantos ensinos nós obtivemos aqui nesta noite. Se formos abrir o leque de cada item que o pastor Nilson nos trouxe aqui, certamente nós iremos entender quais são as lições que o Senhor Deus trouxe para nós. Aqui temos com certeza, na maioria desse auditório, dirigentes de congregações, pastores que dirigem igrejas, pois essa foi uma das convocações do nosso presidente, para que aqui estivéssemos. E dos ensinos que ouvimos aqui, é que Jesus não quer holofote para si. E nós, Jesus o Filho de Deus, um dia chamaram Jesus de bom, ele repreendeu aquele moço que o chamou de bom. E nós, disse aqui o pregador que tem muita gente querendo ser melhor do que Jesus, mais famoso do que Jesus. Ouvimos aqui, mais famoso do que o Senhor Jesus. E a lição que aprendemos, meus amados, que o culto é sempre direcionado ao Senhor Jesus. Não se pode fazer culto para o homem, para massagear ego de homem. E às vezes nós caímos, e estamos aqui em casa para pastores, dirigentes de igrejas, nós não temos que preparar auditório para o homem vir se manifestar e mostrar a sua glória, mostrar o que sabe fazer. Nós preparamos o auditório para que a glória de Deus se manifeste no meio do auditório. Aleluia. E hoje em dia, meus amados, muita gente quer ver igreja cheia, não importa quem está lá presente, não importa quem vem para animar o culto. Nós queremos muitas vezes animadores de culto, conquanto que a igreja esteja cheia, que possa impressionar, não é? E olha, e o ouvinte vem para o culto e volta do mesmo jeito, porque foi só o homem que apareceu, pula para cá, pula para lá, e nada acontece. Mas quando eu venho focado em ouvir ao Senhor Jesus, milagres acontecem em nosso meio. Quem enche a igreja é a salvação, é a palavra do Senhor
Quem enche a igreja é o Senhor Jesus, através de salvação de almas, através de salvação de vidas. E o que alimenta a igreja é a palavra de Deus. Ouvimos aqui mensagem, palavra de Deus. Vamos sair daqui edificados por aquilo que ouvimos. Vamos sair daqui alimentados pela palavra do Senhor. Voltaremos para nossas casas glorificando a Deus e dizendo: valeu a pena ter nos esforçado, ter vindo aqui, porque estamos saindo daqui alimentados a respeito do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, continue abençoando o pastor Nilson, que Deus continue te usando. E queremos mais uma vez então agradecer a presença de todos. Quero convidá-los para ficarmos em pé e vamos agradecer ao Senhor com oração por este culto abençoado que Ele nos concedeu. E amanhã teremos aqui pela manhã oração com os pastores, à noite culto de ensino, culto de oração e doutrina. Quarta-feira pela manhã trabalho com as irmãs do círculo de oração. À tarde, oração com as irmãs. À noite, culto de libertação. Quinta-feira, culto público. Sexta-feira, culto de libertação. Sábado, estudo bíblico para professores da escola bíblica dominical. Domingo pela manhã, com certeza, escola dominical em todas as nossas igrejas. E eu quero chamar a atenção, se alguém ainda não teve a curiosidade de ver, né, quais são os temas das lições da escola dominical deste trimestre. Quantos aqui já deram folhada na revista? Levante a mão. Maravilha, graças a Deus, né? São os pastores e nós temos o dever de ver a revista Escola Dominical sobre ética cristã. Quanta coisa boa nós vamos aprender na escola bíblica dominical, não é? Então, vamos orar ao Senhor e pedir a orientação do Espírito Santo, tanto para ensinar como para ouvir as lições que o Senhor Jesus tem preparado para nós durante esse trimestre. Vamos convidar, meus amados. O pastor Joel está sugerindo aqui, vamos, só para lembrar os irmãos, né? A lição de ontem foi o que é ética cristã. A do próximo domingo é ética cristã e a ideologia de gênero. Nós vamos ter resposta para muitos questionamentos. Ética cristã em direitos humanos, ética cristã em aborto, ética cristã, pena de morte e eutanásia, ética cristã e suicídio, ética cristã e doação de órgãos, ética cristã e sexualidade, ética cristã e planejamento familiar, ética cristã e vida financeira, ética cristã, vícios e jogos, ética cristã e política, ética cristã e redes sociais. É muito bom, muito obrigado, pastor Joel. E também a lição das outras classes, né, classe de adolescentes, a lição se refere à família. Durante todo o trimestre, a lição é sobre família. Então, não somente você, não somente eu, né, não somente nós vamos à escola dominical, mas é muito bom levar a família também para a escola bíblica dominical. Levante a criança mais cedo, adolescente, leve-o para a escola dominical, porque a lição dos adolescentes também fala a respeito da família, os valores da família, respeito a pais e mães, honrar pai e mãe, enfim, são essas lições da família. Dos jovens, eu esqueci aqui, eu passei dos 30 anos, qual que é você que é líder dos jovens? A dos jovens a respeito do arrebatamento, não é? Então, olha, só lição pertinente à igreja do Senhor e àqueles que querem ter edificado a sua fé diante do Senhor. Então, todos vamos participar da escola dominical. Vamos convidar o pastor Domingos para estar orando conosco, nos despedindo de oração, agradecendo a Deus por este culto abençoado. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por estes momentos que aqui passamos em tua casa, para te louvar e te adorar, Senhor. Queremos te glorificar pelo que ouvimos nesta noite, por tua palavra, que com brilhantismo do teu Santo Espírito tocou fortemente em nossos corações. Sairemos daqui mais uma vez conscientes da tua presença essencial em nossas vidas, Senhor, primordial em nosso caminhar, em nossa jornada em direção ao céu. Queremos te agradecer por esta palavra rica,
ó Deus amado, que veio ao encontro às nossas necessidades. Queremos, Senhor, te agradecer pela presença de cada irmão aqui nesta noite, pela presença de cada um dos teus filhos que deixaram os seus lares para estarem aqui ouvindo a tua palavra. Que o Senhor venha retribuir, venha recompensar com as bênçãos dos céus. Abençoa o teu filho que nos falou a tua palavra, dê a ele a tua bênção, a tua graça, e fortalece-o cada dia mais na tua presença. Agora, Senhor, leva-nos em paz, guarda-nos, livra de todo perigo e de todo mal, nos dê uma noite de bênção, uma noite de paz, guardando a tua igreja, guardando, Senhor, a nossa liderança, a liderança da nossa igreja aqui em São Paulo. Ó Deus, todos os pastores, nós entregamos todos em tuas mãos, pedindo que o Senhor venha ser com eles, guardando e protegendo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Vamos convidar o pastor Francisco Salles, pastor da nossa igreja ali em Dracena, para ministrar-nos aqui a bênção apostólica. Vários cantores pediram aqui para louvar o Senhor. Quero pedir desculpa a vocês, o tempo realmente não nos permitiu, mas vocês são cantores e têm outras oportunidades, ok? Certamente não ficarão tristes depois de um culto tão abençoado como esse, né? A paz do Senhor para os irmãos, o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Juntos digamos amém. Deus abençoe.